de debates que analisa todos os principais assuntos que predominaram a semana transata, hoje com muito atraso, infelizmente, e por esta razão pedimos as nossas sinceras desculpas, pelo que justificamos, no caso, a nossa presença com razões alheias à nossa vontade, mas ainda assim vamos avançar com o programa. Por agora só temos um dos nossos convidados em estúdio e que refiro-me necessariamente do deputado Olívio Nquilumbo, a quem passo a saudar. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu caro, e obrigado mais uma vez pelo convite formulado. Muito bem. E como dissemos, este é um programa de debates e ainda aguardamos, assim, pelos nossos outros convidados residentes, no caso o Dr. Gilson Saluce, o Dr. Agostinho Cicato e também o representante do partido MPLA, que até o momento não deram quaisquer sinais de possível participação na edição de hoje. Porém, vamos avançar ainda assim. Esta semana foi uma semana, no caso a semana transata, foi uma semana de muitas animosidades no que respeita à política. A réplica de Adalberto Costa Júnior sobre o Estado da Nação, em reunião do Comitê Permanente da UNITA, que durante 2 dias analisou a vida interna e a situação socioeconómica e política do país, vão fazer parte da análise deste prova dos factos de hoje. O fato de o Governo ter entregue ao Parlamento a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024 vai também fazer parte deste programa. E o terceiro e o quarto ponto, a inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda, que está marcada para dentro de 5 dias, e o fato do Governo ter assinado um empréstimo de 248 milhões de dólares norte-americanos para melhorar os serviços de internet no país. Começamos com a réplica de Adalberto Costa Júnior. Nada ou nem ninguém melhor do que o deputado do grupo parlamentar da UNITA, Olívio Nquilumbo, para poder então aqui inicialmente esclarecer a sua visão sobre aquilo que foi a réplica de Adalberto Costa Júnior. Num cenário completamente contrário ao habitual, num cenário irreverente, se assim podemos dizer, Adalberto Costa Júnior traz à tona uma série de críticas ao governo e num local com um cenário contraproducente. De um lado, um dos locais de produção petrolífera, que é, no caso, o setor de maior arrecadação de receitas do país, e do outro lado, uma população precária. E, conforme disse Adalberto Costa Júnior, na abertura da reunião da Comissão Política, da terceira reunião da Comissão Política do seu partido, está no mesmo município que o Palácio Presidencial. Para si, esta réplica veio trazer uma consciência diferente dos angolanos, ou foi, pura e simplesmente, como dizem muita gente, um charme político? Bem, as imagens em política e na vida, do ponto de vista geral, falam mais do que as palavras. E foi muita inteligência, no meu entender, a iniciativa de se fazer a réplica naquele local, que pelas imagens, 2 mensagens estavam bem explícitas. É o discurso, que veio desmontar o que o presidente João Lourenço apresentou em sede do discurso da Nação, que marca igualmente o início do ano parlamentar, e veio também, por outro lado, apresentar factualmente. Quem ver as imagens, mesmo que não ouvir absolutamente nada, mesmo que dispensar os dados trazidos no discurso de 30 páginas, de 1h30, quase 1h30, do engenheiro Adalberto Costa Júnior, vai perceber que a Angola que não existe no discurso, que não existiu no discurso do presidente João Lourenço, é aquela que está ali. A zona da Boa Vista é a parte baixa de Luanda, é município de Luanda. Já houve várias divisões públicas administrativas, que já foi em Gombota, também já foi em Sambizanga, creio que agora é Luanda. Portanto, representa qualquer coisa como as encostas da Boa Vista. Uma zona ribeirinha, onde consta também a base logística petrolífera da Sonilos, que abastece grande parte, se não toda, a estrutura logística do petróleo em Angola. A zona da Boa Vista, há um processo de, acho que vamos considerar a requalificação, que dura quase 30 anos, se podemos considerar. Eu morei naquela zona, falo com muita propriedade. Os primeiros indivíduos saíram para ir os zangos, 1, 2, 3, 4, 5 até 8 mil, grande parte dele veio da Boa Vista, com as piores condições de
transportação e acomodação naquela nova zona. Era zona de risco, a zona da Boa Vista continua sendo uma zona de risco. Só que essa requalificação nunca mais acaba, as pessoas estão expostas ao que do pior se pode imaginar do que a pobreza diz respeito. Falando de exposição, a quem critica Adalberto Costa Júnior por ter exposto aquela população e alegadamente não ter ajudado com absolutamente nada. Nós temos que respeitar as opiniões das pessoas, mas nós estamos a fazer política. E a política é a exposição a mais alto nível das falas do meu adversário. A zona da Boa Vista é a demonstração inequívoca de que Angola ainda não é um bom lugar para se viver. Estamos longe de transformar Angola em um bom lugar para se viver. Eu vivi na Boa Vista e se quiser fazer outras perguntas da Boa Vista eu vou te responder, mas vou me cingir ao discurso do Estado da Nação. Aquela fotografia, aquela radiografia fotográfica que vimos ali, onde o acesso à água potável é inexistente, ao déficit de energia elétrica, a habitação condigna com todos os seus condimentos, acesso, acessibilidade, energia elétrica, digamos, água potável, saneamento, não existe. Pode até existir energia, mas sem os outros elementos que compõem aquilo que depois vai chamar-se a qualidade de vida para uns ou bem-estar, não existem naquela localidade. As crianças fora do sistema de ensino, escolas de referência, enfim, com as condições exigidas internacionalmente e nacionalmente consagradas, não existe. Portanto, recolha de lixo, saneamento, portanto, a fotografia fala por si. Eu podia não dizer mais nada, o vídeo fala por si. As críticas surgiram e é normal. E pronto, falando em crítica, a questão que se impõe é justamente esta. Como é que Adalberto Costa Júnior chega e discursa num local em que a UNITA vai lá, discursa, e os populares, tal conforme receberam aquele discurso, apesar de aplaudido, as pessoas criticam o facto de não ter sido dada qualquer ajuda àquela população. É um outro problema que nós temos em Angola por causa do desconhecimento da política. Ajuda. Quem tem a missão de garantir, por via da governação, o bem-estar das populações é quem governa. O que a UNITA pode fazer e tem feito enquanto partido político é solidarizar-se com aquilo que é o sofrimento do povo. E do que tem, portanto, apoia iniciativas, enfim, partilha com as populações. Mas isto não é uma questão de obrigatoriedade, meu caro. Ninguém é obrigado a apoiar as populações porque não tem água, não tem energia. Não, nós temos que influenciar de forma direta quem governa a garantir àquelas populações acesso à energia elétrica, à água potável, à habitação condigna, à segurança, à saúde, a saneamento básico. Quem tem essa obrigação, repito, obrigação, é quem governa. O que pode acontecer é solidariedade das pessoas, angolanos, não políticos, governantes, naquela situação. A UNITA não tem orçamento geral do Estado para apoiar as pessoas. A UNITA não tem empresas para garantir apoio a estas pessoas. Claro, há sensibilidade do grupo parlamentar da UNITA enquanto partido político, da Frente Patriótica enquanto plataforma política, dos cidadãos comuns, mas nós não temos essa obrigação. A obrigação é de quem ganhou supostamente eleições, é de quem gera o orçamento público. Esse sim é que é obrigado aí na Boa Vista colocar energia elétrica, água potável, habitação condigna, escolas próximas, retirar as pessoas daquela zona de risco iminente, porque eu quando vi na Boa Vista havia deslizamento de terras, portanto, que é uma questão recorrente, porque aquilo é uma encosta, mas houve obras de requalificação naquela zona, que envolviam, por exemplo, a requalificação do Miramar, que está a durar anos, e o Miramar encontrou as obras de requalificação da Boa Vista, que são públicas no tempo do Bento XVIII, há uma série de obras que já passaram, projetos que passaram naquela zona que não resolveram o problema. Não é obrigação da UNITA. Fique mesmo claro, quem tem a obrigação de garantir apoio público àquelas populações é quem governa, que gera o erário, que apresentou o programa do governo, que consubstancia a resolução daqueles problemas. Este sim, é sobre este temos que atirar pedras, que temos que, enfim, exigir a todos os níveis, não ao grupo parlamentar da UNITA, nem à UNITA, porque não tem orçamento para isso. Portanto, não concorda com o discurso segundo o qual... Não concordo, e estou a falar como cientista político. Chegou agora o Salus, questiona-lhe se é cientificamente aprovável que um partido político na oposição leva água, leva energia. Não é possível, não é possível. O que tem havido é sensibilidade do grupo parlamentar da UNITA com a pobreza da população. E é obrigação do parlamentar da UNITA fazer política pressionando quem governa a olhar para aquele assunto. Por isso é que se fez o discurso da nação naquela condição precária. Portanto, eu termino. Houve uma outra crítica que achei interessante. O presidente da Adalberto estava sobre um tapete sintético. Há um simbolismo de termos duas bandeiras ali. Da República e a bandeira da UNITA. O Partido da UNITA. Portanto, aquelas bandeiras não podiam estar no chão. Tem que se colocar no espaço. E o espaço que se entendeu é aquele tapete. Mas aquele tapete, com ou sem tapete, se o presidente Adalberto fosse descalço, estivesse no chão, não retira, não só o mérito, mas a demonstração política
porque foi uma negociação política, preciso que se diga isso, a fotografia real de um pouco convívios angolanos, porque aquilo também não é o pior, atenção, há questões muito piores do que aquela. Se você for aqui para o Belo Monte, para o Miru, para o SES, aqui para o Passimão, há questões piores do que aquelas, ok? E portanto, entendo, estou a falar de Luanda, podemos ter feito isso no Curoca, que é o município mais pobre de Angola, por exemplo, podemos ter ido, enfim, às zonas do Cunene, onde, enfim, há seca, há a partilha do animal e do boi da mesma água e outras situações que nós conhecemos e que demonstram inequivocamente a incapacidade governativa do MPLA. Muito bem. Dr. Gilson Salus, pronto, acaba de chegar. Boa tarde, bem-vindo, e vou-lhe questionar já. Acha que o discurso, a réplica de Adalberto Costa Júnior ao discurso sobre o Estado da Nação de João Lourenço, procedido no dia 16 do mês passado, nos moldes em que foi feito, é meramente um charme político ou tinha razão de ser? Bom, antes de mais, boa tarde, Romão de Jesus, boa tarde, ilustre deputado Olívio Quilumbo. Boa tarde, meu caro. E boa tarde extensivo a todos os ouvintes da Rádio Despertar, que numa tarde de domingo chuvosa, infelizmente, nos ouvem, quer de casa, de rádio, do trabalho, onde quer que estejam, que, portanto, chegue o meu boa tarde de forma muito especial. Quer dizer, chegaste tarde através da chuva, né? Bom, a nossa realidade é anômala, claro. Mas vamos aproveitar o tempo, porque já estamos em cima do tempo. Vou mesmo lhe questionar. O discurso, ou melhor, a réplica de Adalberto Costa Júnior é um mero charme político, conforme dizem muitas pessoas, ou tinha toda a razão de ser nos modos em que foi feito? Bom, a réplica em si não é um charme político, não é? Se olharmos para os preceitos constitucionais, portanto, ela tem razão de ser, ela é legal. Portanto, nos termos do artigo 45, nós vamos encontrar no seu número 2 a possibilidade, portanto, de os partidos com assento parlamentar poderem, portanto, fazerem as suas réplicas em relação ao discurso do chefe de Estado da Nação, ou seja, em relação à mensagem da nação que o Presidente da República dirige no início do ano parlamentar. Portanto, eu olhei para o cenário como algo novo, né? E que penso eu que terá criado uma espécie de ruptura ao nível do debate acadêmico, do ponto de vista da ciência política e também, claro, do ponto de vista do direito, tendo em conta as normas protocolares e não só os procedimentos que, no entanto, devem ser tidos em conta quando, para o efeito, o presidente da oposição, do partido na oposição, vai fazer réplica ao discurso do chefe de Estado da Nação. Eu penso que o discurso que nós chamamos de réplica feito por Adalberto da Costa Júnior teve três momentos. Três momentos, penso eu, que definem e caracterizam, no entanto, este discurso. De um lado, as razões legais. Portanto, quem ouviu, analisou e procurou de forma muito profunda compreender o âmago do discurso, percebe que há ali, inicialmente, uma preocupação do presidente Adalberto Costa Júnior de justificar a razão da sua réplica. Mas não me respondeu à questão. Vou lá chegar. Não me respondeu à questão. A questão é simples, é curta e objetiva. É um discurso, é uma réplica, conforme dizem muitos críticos, inclusive políticos do MPLA, surgiram a dizer que é meramente um charme político, tal conforme o Dr. Gilson Salus tem feito, a semelhança dos vários outros pronunciamentos públicos do MPLA em relação a certas ações governativas. A minha questão é justamente esta: é um charme político ou teve toda a razão de ser, considerando os moldes em que aquela réplica foi feita? Do ponto de vista do marketing político e da comunicação política, devo dizer que os assessores e consultores do presidente Adalberto Costa Júnior estiveram muito bem, né? Muito bem, por quê? Porque depois de termos tido 3 semanas anteriores o discurso do chefe de Estado, ou seja, depois de termos tido a mensagem dirigida pelo presidente João Lourenço aos angolanos durante a abertura do ano parlamentar, feita nos moldes formais e tanto depois de um detalhe do ponto de vista do relatório a que o presidente João Lourenço nos apresentou por mais de 2 horas, Adalberto Costa Júnior faz o diferente, né? Entende que há uma Angola
que nos foi apresentada do ponto de vista muito formal e até com efeitos muito decorativos do ponto de vista do conteúdo em que o presidente João Lourenço apresentou aos angolanos, e que era necessário trazer à luz daquele discurso muito formal e até quase que com questões que vão para lá da realidade concreta dos angolanos, que se fizesse um contraste à realidade apresentada por João Lourenço, presidente da República, a uma outra realidade que, portanto, Adalberto Costa Júnior entendeu que não foram descritas, não foram caracterizadas, não foram apresentadas por João Lourenço no âmbito da mensagem feita à nação. Daí que, portanto, o presidente Adalberto Costa Júnior soube aproveitar esse fator, uma vez que o presidente João Lourenço fez uma espécie de relatório na sua mensagem à nação e, portanto, apresentou muitas questões à volta do facto de não ter conseguido concretizar determinadas políticas públicas, determinados compromissos que terá feito com os angolanos e, portanto, Adalberto Costa Júnior entendeu que há uma Angola apresentada por João Lourenço no discurso formal dirigido à nação, há uma outra Angola que não terá sido apresentada pelo presidente João Lourenço no âmbito da mensagem à nação, que é a Angola que ele entendeu que deveria mostrar aos angolanos, quer, claro, ao nível interno, e como também penso que a sua mensagem teve um alcance também internacional. Daí que eu digo que há três grandes momentos que caracterizaram o discurso do presidente Adalberto Costa Júnior. É o facto, claro, de apresentar as razões legais que fazem com que ele dirija essa mensagem do ponto de vista da réplica. Outro é o facto de ele procurar, com um pouco mais de realismo, com um pouco mais de aspectos concretos da vida, do dia a dia dos cidadãos, trazer um ambiente que não é imaginário, um ambiente que é real, é concreto, a que os angolanos estão acometidos todos os dias. Portanto, é aquela realidade da pobreza, é aquela realidade da indigência, é aquela realidade das casas de lata, é aquela realidade dos casebres, nas quais os cidadãos angolanos vivem, que estão muito longe da outra realidade a que nos foi apresentada, por exemplo, na mensagem à nação feita por João Lourenço no dia 16, portanto, de outubro. Mas, para além disso, eu acho que... Não, doutor, para não monopolizar, nós temos outros 4 assuntos. Permita-me só, é muito rápido. Muito rapidinho, rápido mesmo. Há um elemento que a mim não passou despercebido no discurso do presidente da UNITA, no caso Adalberto Costa Júnior. Chega um momento em que ele faz um apelo para as elites que estão temporariamente no poder. Ele fala como, portanto, o presidente Adalberto Costa Júnior terá dito, vou citá-lo, claro, sem acréscimo de nem sequer nenhuma vírgula, faço um apelo para que as elites temporariamente instaladas no poder não virem as costas à ética e à cultura da legalidade, em troca de benefícios, que percam o medo e façam deste um país de direito, de reconciliação, inclusivo e participativo. Eu penso que é um apelo muito importante, mas acredito eu que esse apelo deve ser comum. Esse apelo é para as elites que estão no poder, mas também, efetivamente, para todas as outras elites que compõem a nossa sociedade. Doutor, e, claro, as elites na oposição também não estão isentas desse espírito da legalidade, da cultura, do princípio da inclusão e, claro, mais do que isso, de que ninguém, ao seu nível, procure agir, ao servir os cidadãos, claro, agir em torno dos seus benefícios. Eu vou pedir ao doutor Salucci, gastou 10 minutos. Falei 10 minutos. 10 minutos. Sério? Sim. Começou a falar quando eram 14 horas e 2 minutos.
Desculpa, 14 e 2 minutos não. 13 e 52 minutos. Terminou agora 14 e 2 minutos. Foram 10 minutos. E eu vou pedir que nas próximas vezes o Dr. Saluce conte com o tempo, porque nós não temos tanto tempo para abordar os outros assuntos. Dr. Olívio Nquilumbo, a UNITA realizou desde sexta-feira e terminou ontem a sua terceira reunião ordinária, onde inicialmente o líder da própria UNITA, Adalberto Costa Júnior, dirigiu uma reunião com o comitê permanente da sua comissão política, e no discurso de abertura desta reunião da comissão política algo muito interessante decorre, que é praticamente um ponto que nós temos aqui também por abordar, é o fato do Orçamento Geral ter sido entregue à Assembleia na terça-feira passada. Adalberto Costa Júnior diz que, olha, de facto nós orientamos o nosso grupo parlamentar a desmistificar estes alegados 15% para a educação, que na realidade não são 15%. Não é? E orientou, inclusive, nós tivemos aqui uma entrevista com o presidente do grupo parlamentar, no caso o seu grupo parlamentar, onde disse mesmo que do ponto de vista funcional, os 15% estão lá, mas na prática são apenas 6,32% ou 36% que foram estão previstos no Orçamento Geral do Estado para 2024. Para já, este discurso de abertura trouxe inclusive outras novidades, como é o caso de Adalberto Costa Júnior ter relembrado a manipulação do Civicop. São as suas palavras. Disse que a Civicop está a ser usada como ferramenta, não é, de conflitos, e diferentemente daquilo que foi proposto inicialmente. Entretanto, a minha questão inicial se baseia justamente nisto, esta desconstrução que foi feita sobre o Orçamento Geral do Estado. Para já, o que o seu grupo parlamentar traz como novo, faça esta proposta? Do ponto de vista prático, sim, porque é pela trazer algo como novo do ponto de vista de análise desta proposta do orçamento, não é? Esta é a questão que se faz, porque os economistas, vários economistas também pronunciaram-se ainda neste final de semana a dizer que não, a UNITA está a fazer críticas no vazio, porque o governo quer de facto melhorar as condições e tal, são de facto 15%, não é? Eu ontem terei ouvido uma rádio concorrente, a nossa, em um debate, e terão mesmo dito que, olha, não, de facto não tem razão de ser a crítica do grupo parlamentar da UNITA, porque o governo propôs de facto 15% para a educação, são 2 dígitos e tem que se admitir. O seu grupo parlamentar diz alguma coisa diferente? Vamos falar de números. Os números não mentem. Em política é muito importante falar de números. Sabe que eu queria entrar no mérito dessa reunião de cúpula da UNITA, mas enfim, eu vou fazer depois, eu vou diretamente à sua questão. Ao serviço da dívida do OGE 2024 estão 60%. São 24 mil milhões de kwanzas. E, portanto, metade destes 24 milhões de kwanzas estão ao serviço da dívida. Estamos a falar de 24 bilhões de dólares do ponto de vista prático, já que se eu fizer o câmbio do paralelo, que são neste momento 100 e tal mil kwanzas, estamos a falar de mais de 1.000 e tal kwanzas para cada $1, não é? Estamos a falar de quase 24 bilhões de dólares. 24 mil milhões de dólares, isso é que está correto. Metade desse valor é para a dívida, 60%, perdão. Só do ponto de vista dos números, não preciso entrar por detalhe, 60%. E sobram 40%. E fala-se que 2 dígitos para a educação saúde e para a saúde. Educação. Estamos a falar de 10%. Portanto, dos 40, menos 10 para a educação e 10 para a saúde, sobram quanto? 20%. 20% a fazer o resto da vida econômica, política e social da Angola? Não dá. Só a partir dali. Os detalhes, meu caro, vão aguardar um bocadinho, o documento tem 550 e muitas páginas. Exige um estudo minucioso, um documento complexo e cheio de armadilhas. Porque nós não recebemos aquele documento em formato, por exemplo, digital, que ajuda no Excel, com o expert, descortinar. O documento é em papel, temos que ler palavra por palavra, descortinar o documento. Exige algum tempo. E nós não temos também muito tempo. Nós somos já do Estado. É dos orçamentos que em menos tempo se discute. Depois existe uma condição técnica que os grupos parlamentares não dispõem. Se tiverem que dispor dessa qualidade técnica, terão que fazer um grande esforço financeiro. E é preciso fazer esforço financeiro sim para garantir qualidade no trabalho, mas nós temos feito um trabalho interessante. O ano passado discutimos, trouxemos inclusive, remanejamos, atenção, do orçamento do MPLA, dos elementos mais importantes, fizemos um remanejamento, apresentamos um outro orçamento para aquelas questões pontuais, questões prementes,
E mesmo assim o MPLA não aceitou. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado do MPLA, ele entra preto e sai preto. Do contrário... O normal seria o orçamento entrar para o Parlamento, ser discutido, por um lado, e fazer, do ponto de vista prático, recomendações ou opiniões a esse documento. E serem acatadas. Eu, na minha experiência como deputado, fiz um ano agora, o primeiro OGE foi o ano passado, encontrei críticas do próprio MPLA, deputados do MPLA dizerem que nós, o ano passado, já havíamos recomendado este elemento que não foi tido nem achado. Deputados do MPLA. Do ponto de vista prático, aquele orçamento é do presidente, é o que o presidente acha. Depois vem uma crítica legítima, que a UNITA não aprova orçamentos. Há 30 anos é um facto. E isso é um facto político de grande... Era esta a questão que eu lhe ia colocar. Por que raio o Partido Político na oposição há 30 anos não aprova orçamento? Primeiro que a ciência política, está aí o politólogo, agora sou político, depois questiono isso a ele. Eu não sou obrigado, enquanto oposição, a aprovar o teu orçamento. Até porque o orçamento é teu. Eu não tenho os números que você tem. Mas você, e um país difícil, você como partícipe do Parlamento, tem esta prerrogativa. Um país difícil, como Angola, onde existe despesas quase fiscais, extra-orçamentais, igual ao orçamento, igual até o superior ao orçamento, que só o presidente gere. Um orçamento geral do Estado, que é um documento, que é lei, que é uma carta branca ao presidente para gerir fundos públicos de um país como o nosso. Nós não temos elementos para aferir tintim por tintim as contas nesse orçamento. Aonde vai o olhar do grupo parlamentar? Diz que não adianta, porque o governo do MPLA, reiteradas vezes, reitera nos erros, é signatário de protocolos internacionais, não cumpre. Mas sobre essa questão, ideia dos 2%, dos dois dígitos. Sobre essa questão está a dizer que a UNITA não aprovar é a mesma coisa que não precisa estar na Assembleia para discutir o Orçamento Geral do Estado. E vou chegar a outro ponto que é interessante. Não é obrigado a aprovar, porque o orçamento é do MPLA. Em democracias plenas, a não aprovação do orçamento, bem fundamentado, pode dar queda do governo. Em democracias plenas. E nós não somos isso. Nós somos qualquer coisa em transição, se é para democracia, se é para ditadura, não sei o que. Onde é que tem falhado? Agora, onde é que tem falhado? O Orçamento Geral do Estado de Angola é um documento do presidente João Lourenço. É um documento dele. E o normal seria ele ir ao Parlamento defender o seu documento. Porque mesmo os seus auxiliares não fazem isso com o rigor que se exige. Quando eu questiono, e é o melhor momento que nós temos. O orçamento tem falhado em tudo. Em tudo. Vou voltar aos 2 dígitos, para terminar essa questão. Os 2 dígitos para a educação e para a saúde também são especificidades. Dentro dos protocolos assinados existem regras. 2 dígitos para a saúde. Eles dizem onde é que você deve investir estes 2 dígitos. Se você investir naquilo que nós temos observado, que é a construção de grandes infraestruturas hospitalares, está a ser mal emprego. E eles chamam a atenção que é melhor investir na base, na saúde preventiva, nos centros e postos médicos que têm proximidade com o cidadão. Se você aplica os 2 dígitos e investe nas grandes infraestruturas, é roubo, é corrupção, falta de transparência. Vamos à educação. 2 dígitos sim. Aonde? Ali onde está o problema. Qual é o problema da educação em Angola? Acesso e qualidade. O Simprof e o Ministério da Educação concluíram isso. Então tem que se investir em maiores infraestruturas escolares, não é salas de aula, escola. Sala de aula é um compartimento do edifício escolar. Estou a falar escola, que é uma infraestrutura que tem sala de aula, biblioteca, pátio, enfim, uma multitude de compartimentos que compõem a escola. Tens que investir nisso, se você identificou a qualidade e o acesso como problema. Depois, na pessoa que vai dar aula, no professor, investir na boa capacitação do professor e no bom salário. Mas também, eles dizem, quando você aplica os 2 dígitos, tens que investir lá na base, onde? Falávamos em off, de todo, nós temos menos 5 anos de escolaridade, onde? Os 2 anos de berço e os 3 anos de creche. Tens que investir ali, com os 2 dígitos, tens que investir também no ensino integral. Fazer com que a criança vá de manhã na escola e sai às 17 horas. Quem vai à escola de manhã, às 7h30, começa a primeira aula, termina às 12h30, depois fica das 12h30 até às 18 horas, não está o papá, não está a mamã, com quem? A fazer o quê? Temos senhoras que vão os trabalhos informais na Zunga, com crianças nas costas, com crianças em casa, ficam com quem essas crianças? Educação é isso. É este o trabalho que nós vamos descortinar dos tais 2 dígitos. Se há 2 dígitos neste orçamento do Estado, é visível, estão lá. Onde foram investidos são os detalhes que, durante o período de discussão, vamos tentar entender.
Muito bem. Dr. Gilson Salus, essa questão da economia, do Orçamento Geral do Estado foi entregue à Assembleia Nacional e, como dissemos, fizemos aqui uma linkagem do fato de o discurso do Presidente da UNITA na terceira reunião ordinária da sua Comissão Política ter frisado justamente esses detalhes, a desconstrução do orçamento. Liberty Chiaca, o Presidente do Grupo Parlamentar, daqui da bancada do Grupo Parlamentar do Dr. Olívio Quilombo, chegou mesmo a dizer que, olha, do ponto de vista funcional, assim, do ponto de vista formal, está lá, previsto 15%, mas a sua desconstrução apresenta apenas 6%. Tanto que esta questão do Orçamento Geral do Estado é trazido, inclusive, à baila com um outro elemento do Orçamento Geral do Estado previsto para 2024, onde o Governo diz que, olha, vamos prever um aumento de 5% no salário da função pública e mais o desconto, a isenção do IRT para os funcionários que têm salário de até 100 mil kwanzas. A questão que fica nesta altura é: estas medidas do governo resultam justamente da pressão política que a oposição tem feito, e não só a sociedade civil também, mas que parece ser insuficiente para a própria oposição, que tem sede de engolir o próprio partido no poder, por conta das más políticas. Tu estás com umas expressões, sede de engolir. Como digo, É para poupa disso, por favor. Mas enfim, vamos ao debate. Muito bem. É interessante. Porque o que parece é que, conforme disse o Dr. Olívio Quilombo, se calhar a ideia de engolir, se calhar o Estado está, como disse, permanentemente em erro e não mostra qualificações para o efeito. Se calhar a ideia de engolir vem no facto de estarmos há quase 30 ou mais anos em que temos um orçamento geral que não é aprovado infelizmente é aprovado pura e simplesmente pelo MPLA, e raras são as vezes que outros partidos que compõem a oposição que aprovam, noutras abstêm-se e portanto, regra geral tem sido assim. A nossa democracia, infelizmente, não permitiu a construção de um orçamento geral que fosse consensual, que fosse unânime e que, mais do que isso, representasse a vontade expressa de todos os parlamentares, ou seja, de todas as bancadas parlamentares que, no fundo, são elementos representativos do povo angolano. Portanto, todos nós sabemos que o Orçamento Geral do Estado é um documento bastante importante. É um instrumento que define as políticas econômicas do Estado, é um instrumento que reflete as prioridades, quer econômicas e sociais, mas mais do que isso, é importante compreender o Orçamento Geral do Estado como, por exemplo, um indicador de quem governa o Estado para atender ou não, no entanto, às necessidades dos cidadãos. Portanto, eu penso que a grande questão está efetivamente aí. Será que, a julgarmos pelo facto de termos um Orçamento Geral do Estado de 2023 em execução, que infelizmente não atendeu às demandas, às necessidades dos cidadãos, é só não nos esquecermos que este Orçamento Geral do Estado infelizmente está a sofrer muitos cortes. A sua execução, provavelmente o FMI fala que haverá até se calhar em janeiro a possibilidade de encontrar-se, portanto, um valor na ordem dos 2, alguma coisa mil milhões de dólares que porão em causa a concretização do ponto de vista da execução do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, nós estamos a olhar para um Orçamento Geral do Estado de 2024, mas não podemos deixar de fazer uma análise tendo por base o Orçamento Geral de 2023, ou seja, a olhar primeiro para a arrecadação das receitas estimadas pelo próprio governo na execução do Orçamento Geral do Estado de 2023 e, mais do que isso, a concretização das despesas de programa a programa, de função a função, que infelizmente estão aquém das expectativas do próprio governo, tendo em conta também, claro, a incapacidade de aquisição de receitas que permitiriam a concretização deste Orçamento Geral do Estado. Agora, estamos a começar a discutir o Orçamento Geral do Estado de 2024 e, portanto, o Executivo diz-nos que
pensa no orçamento com um acréscimo salarial para a função pública na ordem dos 5, não 5 mesmo, 5%. Portanto, há essa possibilidade, há essa previsão, porque o orçamento é uma previsão, ele prevê as receitas e fixa as despesas. Tendo por base a execução do Orçamento Geral do Estado de 2023 e olhando para o cenário mundial com muitas incertezas, é evidente, é transparente, é coerente fazer um Orçamento Geral do Estado que estima, portanto, um aumento salarial na ordem de 5%, estará o governo a ser sério, realista com os angolanos? Portanto, é uma questão que todos temos legitimidade de fazer, tendo em conta que nós temos um Orçamento Geral do Estado de 2023 que não está a conseguir ter execução total. Nós estamos praticamente há pouco menos de 4 ou 5 meses para a execução final do Orçamento Geral do Estado e corremos o risco de muitas despesas fixadas ao nível deste orçamento não serem concretizadas. Mas quais despesas se referiria a título de exemplo? Por exemplo, vamos olhar só para o setor social. Por exemplo, há informações que ditam que, por exemplo, até o terceiro trimestre, para o setor social, nós estávamos, por exemplo, em termos de execução, na ordem de 31%. Olha, para 100%, nós estamos a falar de uma insuficiência, de um vazio de aproximadamente 69%. Acredita mesmo que em 3 ou 4 meses estaremos muito próximos dos 60%? Uma outra questão que é muito colocada em relação a essa questão... Está 56% de concretização, ou seja, de efetivação do ponto de vista da despesa. Uma outra questão que é muito colocada nesta questão do Orçamento Geral do Estado, no caso, a proposta, e depois de aprovada, as pessoas questionam o fato de haver defraudação permanente na execução orçamental, que era isso que estava a referir. Acredita que este orçamento, que já está a prever vários outros elementos que não previa-se nos orçamentos anteriores, que também não foram aprovados, inclusive pela oposição, vamos assim dizer, o governo estaria a cautelar necessariamente esses detalhes para facilitar na materialização, ou seja, na execução orçamental? Eu penso que de forma inequívoca parece não estar a haver realismo. Eu digo, claro, com todas as responsabilidades possíveis. Eu acredito que o governo deveria ser mais transparente, deveria ser mais realista, tendo em conta o cenário mundial que permanece o mesmo. Não mudou sequer alguma coisa e continuamos na incerteza de termos ou não a possibilidade de um crescimento econômico que vá para lá dos 2%. Há essa incerteza. E havendo essa incerteza, penso eu que deveria haver maior realismo do ponto de vista das previsões, do ponto de vista do governo, ao estimar, portanto, quer as receitas para o Orçamento Geral de 2024, quer também as despesas. Por quê? Porque ainda ao nível destas incertezas, corremos o risco de termos um orçamento geral em 2024 que venha a vivenciar a mesma realidade que está a viver agora o orçamento geral de 2023, em termos de incapacidade de execução na totalidade, portanto, das despesas fixadas Está a dizer, ao então, nível... que o governo está a se enrolar e depois mais tarde não terá como se tirar a própria corda do pescoço? Portanto, eu não sei se está a se enrolar ou está a tentar macular a ideia que se está, ou quer propalar aos cidadãos de que há uma preocupação por sua parte de minimizar, portanto, a condição social dos cidadãos, que nós sabemos que de mês a mês, de dia a dia, cada vez mais tem sido de extrema dificuldade e, portanto, não é à toa que a réplica do presidente Adalberto Costa Júnior foi feita nos termos em que foi feita, no cenário e no ambiente que nós acompanhamos, para, de forma clara, transcrever, fazer passar para o nosso continente e, claro, para as lides internacionais aquilo que é, de facto, a realidade dos angolanos, ou seja, aquilo que é parte do dia a dia dos angolanos. Portanto, eu acredito que, eu penso que
nesta senda era fundamental que ao nível das responsabilidades sociais que o governo tem ao definir aquilo que vão ser, por exemplo, as prioridades sociais, aquilo que vão ser, por exemplo, as pretensões de execução do Orçamento Geral do Estado de 2024, pudesse ter em conta os elementos que tenham sido constantemente as recomendações, quer, portanto, do Tribunal de Contas, relacionadas, claro, à questão da transparência, relacionadas, claro, à questão da boa governação, relacionadas, é claro, à questão da responsabilização política, uma vez que os orçamentos gerais do Estado têm merecido constantemente efeitos de sublinhar por parte, portanto, do Tribunal de Contas, ou seja, tem estado sempre aquém das expectativas do ponto de vista da transparência, do ponto de vista dos elementos à volta dos princípios que orientam, portanto, o Orçamento Geral do Estado, a questão da unidade, a questão, por exemplo, da anualidade, a questão, por exemplo, da transparência, a questão, por exemplo, do facto de se ter em conta os princípios legais que também estão à volta da execução do Orçamento Geral do Estado. Eu acho que é mais do que olharmos para a possibilidade de que, por exemplo, o governo apresenta do acréscimo de 5%, mais do que o retirar, por exemplo, do percentual ao nível dos salários que estão à volta de 100 mil kwanzas ou abaixo de 100 mil kwanzas do IVA, para que IRT, esse Imposto de Rendimento de Trabalho, para, no caso, os cidadãos que oferem este salário estejam um pouco cômodos e encontrem uma maior possibilidade de poder de compras. Eu acredito que era fundamental que o governo olhasse para as recomendações do Tribunal de Contas e que fosse muito realista em relação a este orçamento de 2024. Muito bem, 14 horas mais 24 minutos. Vamos agora aqui à questão ao Dr. Olívio Quilombo. Doutor, um outro tema que é bastante sugestivo, já importante, mas antes mesmo do tema, não é? Era isso que eu ia dizer, pediu aquela hora um ponto de ordem no início da abordagem do Dr. Salucci, e gostava que considerasse o seguinte na sua abordagem: o fato de o Tribunal de Contas ter feito várias recomendações nos orçamentos gerais anteriores, a quando da prestação de contas, não é? O Tribunal de Contas sempre produz um relatório com algumas recomendações, e há quem diz mesmo que o governo, na produção dos demais orçamentos gerais do Estado, as propostas, não tem levado em conta este relatório do próprio Tribunal de Contas. Infelizmente, sabe que agora está aqui no Tribunal de Contas, recebeu a recomendação do Presidente de não dar o visto, para não incomodar a dinâmica e a velocidade, segundo o Presidente, com que ele está naquilo que ele entende ser a execução de ações públicas com dinheiro público. E, portanto, o Tribunal de Contas tem, até ontem, vamos ver qual vai ser a reação do Tribunal de Contas, portanto, neste orçamento, mas até então tem estado muito aquém, tem recomendado que faltam ou falhas subsequentes ou sequenciais nas contas públicas. Ou seja, o próprio Tribunal de Contas não dá nota positiva ao governo, do ponto de vista prático. E isto também está arrolado no processo de decisão do Presidente da República. Nós temos esses dados lá, de que o Tribunal de Contas não recomenda as contas públicas, ou seja, dá nota negativa às contas públicas. E mais do que dar nota negativa, há um elemento que eu acho que deveria nos remeter a uma reflexão muito profunda, é o facto de o próprio Tribunal de Contas questionar se vale a pena continuar a produzir relatórios, tendo em conta que o governo não leva em conta, portanto, as recomendações cíclicas, contínuas e subsequentes, ano a ano. Era importante que tivesse aqui o Aniceto Cunha, ele como é do MPLAS, que ela tem dados melhores do que nós, pena que ele deve ser a chuva, enfim. Mas pronto, é exatamente isso. Do ponto de vista... Mas ainda é importante ressaltar que estamos a aguardar por ele. Sim. É importante ressaltar isso. Faz favor, continue, doutor. A questão da educação e da saúde, que é a narrativa discursiva que está no ar, sobre os dois dígitos. Do ponto de vista prático, a educação neste orçamento vale 6,36% e a saúde vale 5,52%.
E uma das melhores formas de transformar esse orçamento em peso econômico, de facto, é transformar os dinheiros em dólares. Aí vais ver o quanto é que custa realmente esse orçamento. Outro elemento fundamental é a questão... Nós temos a dívida pública, das piores dívidas públicas do continente africano, em que não se faz auditoria à dívida. A ministra das Finanças tem algumas intervenções que demonstram que estamos mesmo no limite de suportar a dívida, e a explicação que dei podia reiterar que 60% deste orçamento do Estado é para pagar a dívida pública, e há 2 dígitos para 2 setores-chave, educação e saúde, vão restar apenas 20%. E eu tenho dúvida que 20% seja o suficiente para aguentar toda a situação econômica do país. O último dado sobre o OGE, já que nós vamos estudar o documento, e temos naturalmente teremos outros debates em torno do OGE ao longo destes 4 meses, né, que estão a vir para aí para frente, é o que esse orçamento dá para a agricultura. 0,66%. O ano passado era 1,9%. E olha, o tal governo está a ressuscitar o Prodese, que é qualquer coisa como um programa que valoriza a produção interna em detrimento da importação. Tanto que o atual ministro da Coordenação Econômica era presidente do Banco Central em 2022, quando manipulou a economia. Um dia esse país vai ter que levar essas pessoas à barra do tribunal. Quando manipulou a economia, esvaziando as reservas líquidas internacionais para facilitar, dar vantagem política ou pela importação de bens de primeira necessidade, isto teve um efeito positivo, com as devidas aspas, sobre a cesta básica, baixou consideravelmente, deu um pequeno fôlego ao dólar, mas tão logo o pós-eleitoral surgiu, estamos a ver um descalabro total. O mesmo indivíduo que ontem manipulou a economia, ou está como maestro da coordenação econômica, reprova que o país não pode viver da importação. E houve ali um documento do Ministério do Comércio que vazou, Indústria do Comércio, que proibia a importação de bens até janeiro, né? de consumo. Depois veio um desmentido, e há um artigo importante do Rui Verde no Macangola que traz mais ou menos a liça, a qualidade não diria, a incompetência, não só do ponto de vista da comunicação desse executivo, como na sua irresponsabilidade em gerir fundos públicos. Portanto, nós estamos diante de um orçamento que vai nos dar muito trabalho em termos de discussão, e vamos ter muitos outros debates. Mas não se iludam que nenhum desses orçamentos é para a promoção do bem comum. Não, nós vamos aqui analisar o próximo tema, mas antes ressaltar aqui, acabei de receber uma mensagem, aquela hora questionou a ausência do Dr. Aniceto Cunha. Ele diz mesmo que não foi convidado para o debate. Qualquer coisa nesses termos, prontos. Sim. Mas prosseguindo, há uma questão que é importante aqui ressaltar, né, o fato da inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda, que está para dentro de 5 dias. Há 2 questões a ser colocadas. Com um orçamento acima dos 2,8 bilhões, no caso, $1.000 milhões, não é? O governo está agora a apressar a inauguração deste aeroporto, que só terá de facto a sua funcionabilidade no 3º trimestre do próximo ano. 3º ou 4º trimestre do próximo ano? Terceiro trimestre. Sim, é mais ou menos, o aeroporto vai funcionar de facto num mês como hoje, né? Num mês como este, certo. Tecnicamente, para mim essa pergunta? Sim, é assim que eu me dirijo. Okay. Sobre essa questão, aliás, estava aqui a fazer o exercício de um pedido, de uma ordem, um ponto de ordem. Muito obrigado. Eu devo, antes de começar esse tema, fazer referência aqui sobre uma edição do Jornal Expansão, que é um jornal de especialidade de economia, que tem o seu diretor João Armando. Em 2022, acho que aí na edição de 26 ou 27 de março de 2022, eu ainda era analista de confiança, um trabalho jornalístico de grande qualidade, dado confiança. Ok. Eis a questão, sim. Já está de confiança. Já não sou. A minha qualidade hoje me retira este exercício, enfim, mas estou aqui a fazê-lo numa outra qualidade. E, portanto, eu recomendo as pessoas a irem à busca dessa edição, porque eu tenho essa edição, deve estar na minha casa. Hoje procurei, revirei, não encontrei, deve estar aí num cantinho qualquer. Uma edição detalhada deste novo aeroporto, com dados interessantes, comparações interessantes. Ele traz, por exemplo, o seguinte dado, que o aeroporto começou exatamente em 1997 a pensar-se no novo aeroporto. E na altura
Portanto, eu tenho também aqui, está aqui, 97. 1997 foi aprovado no Conselho de Ministros uma resolução resultante de um estudo do Banco Mundial sobre a necessidade de um novo aeroporto dentro daquilo que era o plano de crescimento do Estado de Luanda. E os dados falam que queria se colocar onde está o Quilamba ou onde está realmente hoje. Eram 12 espaços que se podia colocar esse aeroporto. Em 1997. Mas em 2004 é quando se deu naturalmente o passo significativo. Essa edição deste jornal é de leitura obrigatória e eu vou desafiar o Jornal Expansão a trazer novamente essa edição para sair a próxima sexta-feira e dilucidar os ouvintes e os angolanos do real custo do aeroporto, porque em outras edições do mesmo jornal, de outras pesquisas, os dados não são o que o senhor ministro está a trazer a lista, que é 2,8 mil milhões. Estamos a caminho dos 10 mil milhões de dólares. Este aeroporto, sim, é a maior obra. Em termos de custo, não vem antes. Não vem, portanto, não é nada a obra do hospital. Não. Da barragem de Lauca, a maior obra após a independência. É este aeroporto, em termos de custos. E é o aeroporto que mais enriqueceu gente ligada ao MPLA. Portanto, mas, claro, o MPLA também que governa. E aqui trago, quer dizer, ele vem trazer o drama da corrupção e da transparência. E em 2004 surgem duas forças fundamentais, do ponto de vista econômico. O CIF, que é o Chinese International Fund, que é um consórcio que construiu, e o Gabinete de Obras, o Gabinete da Reconstrução Nacional, que é um gabinete que havia surgido no âmbito da Reconstrução Nacional, e há um outro, Gabinete de Obras Especiais. Portanto, é CIF, tudo feito ao Ministério da Construção? Não, havia Ministério da Construção, Urbanismo, Ministério das Obras Públicas. E eu fiz essa pergunta propositadamente. Qualquer coisa como 5 ou 6 instituições ligadas à construção civil em Angola. Existiam duas ligadas à Presidência da República, nomeadamente o Gabinete de Reconstrução Nacional e o Gabinete de Obras Especiais. Quem é que dirigia esse gabinete? O general Copelipa, muito famoso. Havia uma outra figura, o general Dino, também muito famoso entre nós. Essas duas figuras estavam muito ligadas a esses dois órgãos. Ao Fundo Internacional Chinês estava o homem forte, que foi um homem forte da Nação de Angola, portanto, Manuel Vicente. Então, nós temos aqui, na altura, essas duas instituições. Depois, o que acontece? Eles encerram o Gabinete de Obras Especiais e o Gabinete de Reconstrução Nacional, porque o financiamento realmente chegou, mas não foi direcionado à obra. E como havia problemas, isso vai para a dívida pública e entra em cena a Sonangol. A Sonangol Imobiliária também esteve nesse novo aeroporto. Esse passivo passa para a Sonangol. Por isso que a Sonangol passou a ser o polvo da corrupção em Angola. Por isso, quando toma posse, dissolve a Sonangol, tira-lhe o poder, portanto, de ser a empresa que tinha um monopólio e surge a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Por quê? Porque a Sonangol entra em falência porque não fez investimento na pesquisa e na produção, que é o caso que acontece com outras empresas multinacionais, nesse ponto de vista do petróleo de respeito. A Sonangol não investiu fortemente na pesquisa e na produção porque andou a investir em outros setores distantes do seu core business, sobretudo no novo aeroporto, que é a Sonangol Imobiliária. Isso é uma das razões da falência, portanto, aqui da Sonangol. Depois temos aqui elementos ligados, por exemplo, a números. A roupa esteve parada durante muito tempo. Hoje fala-se em 2,8. O novo jornal, o Jornal Expansão, nessa edição de 2022, já falava de 6,8 mil milhões. Se associares a esses 2,8, estamos próximos aos 9 mil milhões. Portanto esse valor que está trazido pelo ministro dos Transportes, julgo ser o valor do consulado dele. Porque numa outra edição... Está a dizer então que cada responsável que terá passado na administração dessa obra... E aqui, por exemplo, na edição de 20 de outubro deste ano, portanto, do mês passado, uma nota de capa 3 semanas antes da inauguração, portanto, na altura, isso foi de 20 de outubro, diz que o Ricardo Abreu, que é o ministro, ele diz que não acha que o novo aeroporto esteja sobredimensionado do ponto de vista financeiro. Ou seja, esta obra, se esse país fosse um país sério, já que esse país não é sério, é uma governação que é a governação que conhecemos, esta obra levaria muita gente à cadeia. Este aeroporto está a caminho dos 10 mil milhões de dólares. E, prontos, eu não posso dizer mais muita coisa, porque, enfim, tinha que descortinar muitos elementos, mas esta edição do Jornal Expansão é super, é de leitura obrigatória. Eu desafio aqui o diretor do Jornal Expansão a trazer a próxima semana, que é para descortinarmos aqui estes valores
que se quer trazer como sendo reais e não são. Um outro assunto que está ligado a esta questão do novo aeroporto, Dr. Salúcio, é o fato de aquele aeroporto foi a razão de recentemente ter sido o governo ter promovido uma série de demolições, não é, naquele perímetro, que por conta já do apetrechamento, do finalizar, não é, das obras de conclusão para aquele aeroporto. Entretanto, isto terá levado muitas famílias a verem suas casas demolidas. As casas, inclusive, há relatos de que há famílias que nem sequer estavam na margem e estavam muito distante do limite do novo aeroporto, mas viram as suas residências demolidas. Aquelas pessoas foram retiradas dali, alguns do bairro Vai e Volta, dizem, foram enviados agora para Ungolome. Ungolome é um bairro que está... Quem vai para Bom Jesus passa a CIF, não é a fábrica de cimento, e depois tem um desvio que dá acesso a um bairro. Eu falo na primeira pessoa, estive lá, em serviço, não é, em reportagem, e vou-lhe contar uma coisa. Os populares de Ungolome consomem água turva. Água turva. Os populares de Ungolome, nós registramos inclusive o caso de jovens ou de crianças que estavam a urinar sangue. Estavam a urinar sangue por conta disto, por conta de consumir e não tem nem sequer qualquer... E aliás, além da água ser turva, eles recebem uma distribuição periódica, não é, no caso semanal, com uma cisterna que tira água do rio e pronto, não sei se a cisterna é tratada ou não, chega lá e despeja. Quem conseguiu água, conseguiu. Quem não conseguiu, também não conseguiu. E os povos populares reclamam, inclusive, e falaram aqui na nossa reportagem na Semana Transata, de que muitos deles não têm trabalho, não têm formas de sustentabilidade e não têm qualquer apoio do governo. Porém, receberam recentemente a construção de uma escola. Não tem nada ao que comer, mas o governo colocou lá uma escola. As condições de habitabilidade são das mais piores que eu vi, não é, sem qualificar. Mas pronto, toda esta situação é para chamar à baila uma questão simples. O governo está com pressa em inaugurar este aeroporto, entretanto, não reassentou esta população que viu as suas residências demolidas. Qual é a sua perspectiva, a sua visão sobre esta ação do governo? Bom, no período em que aconteceram as demolições, eu tive, portanto, o privilégio de falar com um amigo que até é advogado e, portanto, está a acompanhar o processo neste preciso momento relacionado a esta questão. Pensamos nós que, portanto, terá havido má fé por parte do governo, uma vez que o que as pessoas não conseguem compreender até hoje é que governar também é prever cenários possíveis que podem pôr em causa a governabilidade ou não. E parece-nos que esse elemento não foi tido em conta pelo governo angolano, uma vez que era possível antecipar-se a possibilidade de, portanto, os populares construírem casas aí, naquelas mediações, tendo em conta o perímetro do aeroporto. Para este caso, compreende-se que faltou previsão por parte do governo. Agora, há uma outra questão. Há também cidadãos que estavam numa região em que se distanciava dos perímetros recomendados internacionalmente para a presença ou não de habitação e, portanto, não conseguimos compreender porque é que tais habitantes foram retirados aí e, portanto, suas casas foram demolidas. A todos os efeitos, faltou previsão, houve má fé por parte, no entanto, do governo. Penso que deveria ter agido no âmbito da ideia que sempre propala-se de que o governo é uma pessoa do bem. E pessoa do bem, claro, não deve produzir... Um ente do bem, sim, é uma pessoa do bem. E pessoa do bem não deve efetivamente produzir ações que não corroborem com o bem-estar das populações. E pensamos mas nós do ponto de vista de responsabilização, estas pessoas, por estarem ao relento até o momento e o Estado estar apenas preocupado com a inauguração deste aeroporto, pressupõe a possibilidade mínima que seja de algum cidadão interpor uma ação contra o Estado
alegada não, por violação dos direitos humanos? Nos termos constitucionais e legais, não só, há essa possibilidade. Até onde eu sei, há um processo que está a decorrer relativamente à preservação da dignidade da pessoa humana. Não é à toa que, bem recentemente, lemos um relatório das Nações Unidas, do Unicef também, claro, que punha em causa a efetivação dos direitos humanos em Angola e que haviam elementos que, de uma ou de outra forma, beliscavam a concretização por parte do governo das garantias dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Portanto, o direito à habitação é um direito mais básico e fundamental e é pilar da nossa Constituição. Acreditamos nós que, ao nível até das próprias tarefas fundamentais do Estado, que estão em epígrafe no artigo 21, o Estado tem responsabilidades sociais para com os cidadãos e fica mal até, em pleno século XXI, ouvir que há um Estado que até entende-se por ser ente do bem, pessoa do bem, que pratique tais ações que põem em causa, claro, a benignidade ou não do Estado. Eu acredito que pessoas de boa fé, claro, possam, portanto, contribuir para, no entanto, essas populações consigam, claro, interpor um processo que, de uma ou de outra forma, venha a garantir a satisfação das mesmas e que, portanto, suas dignidades sejam respeitadas. E, mais do que isso, o Estado é a primeira pessoa a respeitar, a proteger, portanto, a dignidade da pessoa humana. É o princípio mais básico ao nível da compreensão dos direitos humanos. Agora, nós, ao ouvirmos, por exemplo, que o aeroporto vai ser inaugurado no dia 10, colocamos-nos várias questões, né? Primeira é a questão que o ministro Ricardo Abreu diz não. A ideia, por exemplo, que o deputado Olívio Quilombo falou em relação ao facto de estar sobredimensionada não tem que ver efetivamente com os custos, mas do que com a dimensão, ou seja, a estrutura é bastante grande, essa é a ideia, mas, portanto, o ministro diz que não, o aeroporto não é suficientemente grande, como se diz por aí fora. Mas nós compreendemos que, para tentar trazer até a expressão que usou inicialmente, quando me colocou a primeira pergunta, sobre se será ou não charme político o local em que o presidente Adalberto Costa Júnior fez a sua réplica, e eu agora viro-me para essa questão. Não será efetivamente um charme político por parte do presidente João Lourenço em inaugurar uma obra inacabada? Será que o presidente João Lourenço gostava de ser julgado por ter sido um dos presidentes que volta e meia andou a inaugurar obras inacabadas? Porque não é a primeira vez que se acompanha essa situação. Já ouvimos falar de obras, por exemplo, penso eu, no Quando Cubango e no BIE, que não tinham sido terminadas, mas que o presidente da República foi lá e inaugurou. Será que, ao inaugurarmos uma obra que até procura homenagear o primeiro presidente da República, estaremos efetivamente a honrar o legado e a memória do presidente? Será que o presidente Agostinho Neto estará feliz a homenagearem-no com uma obra que não está acabada? Portanto, há aqui questões que se colocam que eu acho que não conseguimos vislumbrar a necessidade de tanta pressa por parte do presidente da República de uma obra que até está a ser construída há mais de 15 anos. Que não é até obra sua, efetivamente, é um projeto que já vem, no entanto, do mandato do presidente José Eduardo dos Santos, que, no entanto, o presidente João Lourenço procurou dar continuidade e, efetivamente, pretende ser ele a inaugurar. Ou será que o presidente seria para obter, se calhar, maior, digamos assim, trazer para si o protagonismo da funcionalidade deste aeroporto, por ter sido ela a concluir a obra e, se calhar, querer um mérito por isso?
Pode ser, é uma possibilidade. Talvez o presidente João Lourenço quer ser julgado Mas como ia-se aquele colocar em causa tanto mais ele mesmo? homenagens fez ao ex-presidente da República, o memorável Dr. Antônio Agostinho Neto, mas não conseguimos perceber a necessidade da pressa em, no entanto, inaugurar uma obra que está inacabada. Do ponto de vista político, efetivamente, isso macula a imagem do presidente da República. O presidente não fica bem, né? Ser recordado, por exemplo, como aquele que andou a inaugurar constantemente obras inacabadas. Portanto, eu não sei se o presidente da República, se calhar, também estará aqui a fazer continhas, tendo em conta o facto de já ser uma obra que já vem de muitos anos, se calhar já está com a ideia de que talvez daqui a 4 anos, 5 anos, não seja ele o presidente. Mas isso ele venha... já está com ideias, isso é um facto irrefutável na Constituição. Venha, A portanto... não ser que tenha a sonhar para além da sua capacidade. A Constituição põe limites e esse é o segundo e último mandato do presidente João Lourenço e não haverá mais, nem nesta nem na próxima encarnação. O doutor estava com um ponto Sim, de eu ordem. pediria um ponto de ordem Sim, relacionado à questão das demolições. Essa coisa de gostar de ler jornais é complicado. O novo jornal do mesmo grupo do Expansão trouxe uma matéria do jornalista Vitória Maviluca, Álvaro Vitória, que era, portanto, demolições para salvar a autoridade do Estado e certificação do novo aeroporto internacional. Na altura, esse foi no dia, portanto, 22 de abril de 2022, que chamava até a atenção nessa altura que era ano eleitoral e nenhum Estado de sã consciência em ano eleitoral partiria para ações de demolições que custariam na mesa, portanto, das urnas. E como esse Estado não acredita na democracia, essas contas de ações que podem tornar impopular a presença de quem governa não fazem parte do seu cardápio analítico. Os analistas não ajudam, ou o regime está formatado a não respeitar leis e dessa condição saber que vai ter um resultado, portanto, favorável. E essa matéria trazia, naturalmente, no novo jornal, como é óbvio, a evolução da ocupação daquele espaço. Por uma visita do João Lourenço naquele espaço, ele foi chamado a atenção que as casas à volta do perímetro do novo aeroporto colocariam em risco a certificação desse aeroporto. Há uma questão de certificação também que é esse do aeroporto, portanto, do Lubito. Não me lembro o nome, mas esse aeroporto era suposto ser aeroporto internacional, suposto ter a segunda entrada internacional da Angola para no 4 de fevereiro, e até hoje não tem certificado internacional, e é um elefante branco que recebe 12 voos por semana a conta de 12 aviões por dia. Portanto, não é um aeroporto economicamente rentável. Se foi feito com fundos públicos ou com empréstimo, já é um negócio mal feito. Portanto, desse aeroporto existem muitas situações em torno dele que envolviam na sua gênese pessoas como Manuel Vicente, General Copelipa, General Dino, o chinês Sampa, o homem do CIF, que foi o indivíduo que abriu as portas a uma elite angolana, aquele espaço de financiamento. Enfim, quem tiver possibilidade de ler, de conseguir essa edição do ano passado do Jorge Expansão pode ler, mas o Maca Angola também tem um artigo muito interessante sobre a questão do novo aeroporto. Vamos analisar os números, vamos participar, procuram também fazer investigações individuais. Estes dois jornais trazem dados interessantíssimos, não só, portanto, o Expansão e o Maca Angola, sobre esse novo aeroporto. Não são nada 2,8 mil milhões, são quase 10 mil milhões. Há uma questão que também é de um imperativo analítico. Nós temos agora só 10 minutos para terminar. Em relação, e ainda temos um minutinho. Vou-lhe dar mesmo 1 minuto e vou ser muito rigoroso, arrisca desse 1 minuto, porque nós temos apenas 10 minutos para terminar o programa. Faz favor, 1 minuto. Em relação à discussão ligada ao novo aeroporto, deve-se, claro, do ponto de vista do imperativo analítico, fazer-se uma colação com a questão ligada à explosão demográfica e, mais do que isso, ao fluxo migratório, ou seja, portanto, há mesmo necessidade de ter um aeroporto com a dimensão do novo aeroporto? Sim, Quantos voos nós recebemos por dia em Luanda? Voos internacionais. Qual é o fluxo migratório? O sobredimensionamento é sobre a extensão territorial e não financeira. Essa é uma parte Qual é a necessidade? Quantos voos internacionais nós recebemos em Luanda ou saem de Luanda para o mundo? Como é que está o fluxo migratório em Angola? Qual é a necessidade de ter um aeroporto daquela dimensão?
quando na realidade nós estamos aqui, claro, até bem recentemente o Presidente da República exarou um decreto em que convidava, claro, isentando vários países de virem, portanto, seus cidadãos de virem para Luanda, para Angola, sem necessariamente a anuência por via do visto. Portanto, se há, por via desse juízo, desse raciocínio, nós não conseguimos perceber a desnecessidade do aeroporto e, claro, fazendo a colação com a nossa realidade social e econômica e a julgar pelos valores, os custos, portanto, do novo aeroporto, terá mesmo razão de ser do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista da viabilidade governativa, a criação, a construção de um aeroporto da dimensão que já nos disseram deste novo aeroporto. Pensamos nós que, portanto... Muito bem, nós vamos aproveitar o tempo. Nós vamos aqui agora analisar o último tema deste Prova dos Factos, desta edição. O fato de o Governo ter assinado o empréstimo, mas agora de dinheiro, falar de dinheiro novamente, um empréstimo na ordem dos 248 milhões de dólares norte-americanos para melhorar os serviços de internet no país. Mas o contraproducente é o seguinte, é que nesta semana, no caso nas duas últimas semanas, os serviços de internet passaram a um estado muito questionável pelos seus utilizadores. Há 3 semanas para cá, o CEO da Unitel, Mário Fernandes, penso estar correto, salvo erro, e o CEO também da Africell apresentaram inclusive a intenção de aumentar os preços dos serviços por conta das dificuldades que existem no mantimento, na manutenção e mantimento dos próprios serviços. Entretanto, a questão que se Mário Geraldo, dizia assim, o nome do responsável da Unitel, a questão que PCA, a questão que se coloca nesta altura é, Dr. Olívio Quilombo, lhe coloco para já, como é que avalia a funcionalidade dos serviços de internet no país e se termos já a quando da inauguração do AngoSat 2, do lançamento, o ministro chegou a garantir que Angola passaria a beneficiar grandemente dos serviços do AngoSat 2. Agora, recentemente, a Namíbia e mais um país africano mostraram interesse, a África do Sul inclusive, de usufruírem dos serviços do AngoSat 2. Mas em Angola, a internet é uma coisa muito, mas muito aquém do esperado. Os serviços são muito caros, as operadoras pretendem ainda aumentar os preços e por conta disso o governo faz novamente um empréstimo para melhorar estes serviços. De tanto investimento que já se fez neste setor, justifica-se agora este empréstimo para melhorar quando as condições não melhoram na prática? O problema está na prioridade de quem governa. Infelizmente, a carteira de prioridades do presidente João Lourenço é muito duvidosa e não está sintonizada com o tipo de vida ou a vida que o angolano tem. E isto vai para a dívida pública. É mais um para a dívida pública. São mais 248 milhões de dólares para a dívida pública. Ou seja, vamos ter no próximo orçamento, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar e o governo angolano endividou cidadamente para isso. Isto vai custar aos angolanos muito caro. E há demonstração inequívoca de que as prioridades em Angola estão invertidas. A tecnologia é fundamental, o mundo não vive sem tecnologia. Há países onde a internet é um fator de eleição e de perda de eleição. A Europa, pelo menos, é assim, porque são países com uma grande dependência desses estados, mas no nosso caso não é. Embora o presidente tenha trazido alguns dados do aumento considerável do consumidor da internet, mas entre o aumento do consumidor da internet e a necessidade de resolver problemas básicos, como acesso à água potável, energia elétrica. Por exemplo, por que esse financiamento não foi para a agricultura, que no orçamento já do Estado representa hoje 0,6%, que no passado representava 1,9%? Por que não? Por que não foi para a educação verdadeiramente? Por que não foi para a saúde verdadeiramente? Nós somos dos países onde temos crianças fora do sistema de ensino. Os números já estudamos 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino, onde se senta no chão, na lata, na cadeira de plástico, onde não há merenda escolar, onde o político rouba a merenda escolar, vou repetir, rouba a merenda escolar, onde há uma saída massiva de jovens qualificados e não só para fora do país. Nós estamos a viver a terceira vaga de saída de angolanos preparados para fora do país. Isso é grave. Políticas seriam empréstimo para tentar travar essa saída de angolanos, criando emprego, estimulando a economia, etc, etc. Mas é curioso, Salou, se você que é politólogo, vou deixar esse desafio para ti, que para o governo de Angola,
consta como empregabilidade, concurso público na saúde, na educação e nas forças de defesa e segurança. Isto é algo que não é disparate, isso é alguma coisa diferente. Isso é algo errôneo. Contar que a saúde, a educação e as forças de defesa e segurança são concurso público, pagamento da empregabilidade, era só o que me faltava. Isso não é só ignorância, isso é outra coisa para da ignorância. Portanto, a realidade esse é que o país que temos. Nas outras realidades, não é isto vai voluntariamente. Isto aqui, educação, saúde e segurança, são as prioridades, prioridade não diria, foge-me agora o termo, ciência política, mas no artigo 21 da Constituição da República está claro. Sem isso não há Estado. Tarefas fundamentais do Estado, esse é o tema. Sem isso não há Estado. Agora, o Estado tem que estimular o setor privado a oxigenar-se do ponto de vista econômico e financeiro e criar emprego. Você não pode contar que a saúde, educação e segurança é fonte de empregabilidade. Não, aquilo é tarefa fundamental. Sem aquilo, não existe Estado. Deixa-te dizer que em 1 bilhão de pessoas pode haver 2 que não bebam água. Isso é exceção. Mas a regra todo mundo tem que beber água. Então você não pode contar com os que não bebem água como criação. Ou fator fundamental para outras coisas. Portanto, é isso que eu acho que há uma inversão grotesca, vergonhosa e criminosa das prioridades de quem governa. E isto só demonstra. A internet é fundamental, sim, para a banca, para os petróleos, etc, etc. Mas foi feito investimentos. O satélite, 300 milhões de dólares. Um desapareceu, ninguém sabe em que circunstâncias se encontra, subiu um outro, não sentimos efeitos positivos do ANGOSAT 2, não sentimos. Eu não depois sinto. do lançamento. Não há, por exemplo, não conseguimos mensurar. Você consegue mensurar a nível do Ministério das Tecnologias, a nível dos institutos que estão aqui que estudam essa questão tecnológica, se o ANGOSAT 1 influenciou ou não a qualidade da internet e deste serviço na nossa vida, consegue mensurar isso? Mas eu estou aqui no político. Estou na condição de jornalista. Não, estou a perguntar para quem está a me ouvir. Não aqui, portanto. Consegue mensurar isso? Então, se não se consegue mensurar, é questionável este empréstimo. É questionável esta prioridade. É questionável a qualidade de quem faz o empréstimo. Portanto, em democracia, meu caro amigo, tudo é questionável. Dr. Gilson Salusa, a nossa internet é das mais caras do mundo, mas ainda assim é das mais péssimas também. Como é que qualifica esta situação, considerando a necessidade, de acordo com o governo, de mais investimentos, porém, apesar de mais investimentos, mais empréstimos, assim, 248 milhões de dólares, que o doutor, o deputado Olívio Quilombo disse que agora o governo depois vai ter que tirar de algum sítio para ter que repor esse dinheiro porque entra para a dívida. Entretanto, os angolanos dizem não verem qualquer efeito do ANGOSAT 2 um ano depois do seu lançamento. Bom, a existência do Estado está atrelada a 3 grandes princípios que a ciência política e o direito constitucional chamam de fins do Estado. O Estado existe efetivamente para quê? Essa é uma questão que, ao nível da ciência política e do direito constitucional, nós costumamos a nos fazer. E, claro, a resposta é óbvia, é afirmativa e é muito objetiva. O Estado existe para perseguir 3 grandes princípios, 3 grandes finalidades. A primeira é a prossecução da segurança, garantir segurança, quer dos cidadãos, quer da sua integridade territorial. O Estado existe para promover a justiça. O Estado existe para a consecução do bem-estar social dos cidadãos. Vamos nos perguntar, será que ao nível da compreensão das prioridades nas políticas públicas governativas é possível vislumbrar a busca constante, incessante por parte do Estado da concretização da justiça? Será que num contexto em que o nível de indigência dos cidadãos é cada vez mais crescente, do ponto de vista da filosofia política, é compreensível como justo que se vá atrás, portanto, de serviços de internet? Não estamos a descurar da importância da internet, mas também já temos que aqui
fazer lembrar os nossos ouvintes que nós já tivemos um projeto de internet. Quem constantemente vai à cidade consegue perceber, por exemplo, no Largo 1º de Maio e noutros largos, a existência de sinaletas a indicar a existência de internet grátis naquele local. Aquele projeto funcionou, foi viável, satisfez a demanda dos cidadãos e, mais do que isso, os valores alocados para os efeitos passaram para a auditoria. Já se auditou aquele projeto. Hoje vamos efetivamente entrar para mais uma dívida, porque no fundo quem vai pagar isso? São os angolanos, são 248 milhões, é muito dinheiro. Do ponto de vista da compreensão de prioridade, faz mesmo sentido, hoje por hoje, olhando para a realidade social e econômica dos angolanos, olhando para o custo de vida que cada vez mais está num nível equidistante à realidade econômica dos cidadãos, a capacidade dos cidadãos de serem consumidores. Faz sentido recorrer mais à dívida quando você já tem um orçamento geral do Estado com um percentual sempre maior da dívida, quando a prioridade é estimular a produção nacional. Não seria preferível que este valor que se pensa alocar para a compra, por exemplo, de equipamentos e a prestação de serviços para o Projeto Nacional de Banda Larga, não seria preferível alocá-lo para estimular a produção nacional, para deixarmos de ser continuamente uma economia petrodependente, para permitirmos a criação de serviços, para permitirmos que os cidadãos consigam por si mesmos desenvolver a sua capacidade de poder de consumo, poder aquisitivo? Nós pensamos que é uma decisão, prontos, foi tomada pelo titular do Poder Executivo, pelo chefe de Estado, mas pensamos nós que do ponto de vista da compreensão de prioridade, que do ponto de vista da compreensão da viabilidade governativa, o Presidente da República esteve mal, não é prioridade para os angolanos. E por conta disso por causa do tempo, vou pedir ao Dr. Gilson Salus que agora possa estar, já está no uso da palavra, faça então aqui o seu negativo e positivo da semana, para aproveitarmos o tempo. Bom, eu queria terminar ainda essa questão, mas enfim, não é? Já estamos a 3 minutos da hora 15. Enfim, já não temos muito tempo. Portanto, eu penso que o meu negativo da semana não podia ser outra coisa senão inaugurar uma obra inacabada, né? Até isso fica mal, é vergonhoso para a imagem de Angola. Fica mal o Presidente da República ter que inaugurar uma estrutura que no outro lado ainda estão a lançar massa na parede. Eu acho que não fica bem, fica mal o Presidente da República. Isso até não é bom para efeitos do marketing político, e a sua assessoria, a sua consultoria terá falhado de forma abismal, penso eu. O positivo da semana, penso eu que de um lado é positivo, do outro lado é negativo, né? Ultimamente tenho estado a falar com muitos agricultores que já clamavam por chuvas, não é? E quando a chuva também teima em chegar, isso também a nós dificulta por conta dos produtos do campo que quase não chegam às nossas mesas. E estava a conversar com algumas pessoas que clamavam pela chuva por conta dos produtos que infelizmente não estavam, portanto, a dar frutos, não estavam a reproduzir. E claro, acredito que o meu positivo é o facto de já ter havido chuvas e que, portanto, os agricultores nesse preciso momento devem estar bastante felizes, porque já se pode vislumbrar a possibilidade, portanto, de colher num horizonte muito próximo. Dr. Olívio Quilombo, negativo e positivo da semana? Positivo foi exatamente a réplica. 15 dias depois, ela não perdeu a atualidade, esteve atual e, aliás, os números apresentados são muito expressivos. É um documento do consumo público e deixo aqui a tarefa aos angolanos para procurar esse documento. Vamos procurar falar com a direção de comunicação da UNITA para colocar o documento público, porque é um documento interessante, descortina, portanto, a realidade econômica que é escondida por quem governa, e as imagens falam por si. Recebi muitas solicitações de pessoas que estão no estrangeiro que não tinham essa noção disso, até o próprio diplomático em Angola, que
algumas pessoas estiveram presentes, nunca estiveram numa situação daquela. Bem Do ponto de próximo vista dos político, palácios. sim, né? bem próximo do Palácio Presidencial, a pouco menos de 5 km do Palácio Presidencial, creio. Zona Nobre. Zona Nobre da Baixa de Luanda, que dá para a Marginal, que dá o Parlamento angolano, enfim, é lá onde vivem milhares de angolanos. É uma outra demonstração de que 70% da nossa cidade de Luanda é gueto. Os espaços urbanos estão distantes de si. Tu tens a Baixa de Luanda urbanizada, com alguns serviços altamente deficitários. Depois tens, portanto, a Vila de Viana, depois tens o Sequele, depois tens um bocadinho o Quilamba, tens o Cizango 8000, que são os espaços onde há, de facto, alguma sanidade do ponto de vista dos princípios básicos da saneamento, enfim, energia elétrica, acesso. De resto, e a maior parte da cidade, no meu entender, é gueto. E guetos dentro das cidades, etc. E ficou provado que os angolanos, na Boa Vista e em outros espaços de Angola, vivem próximos ou piores àquela fotografia que foi apresentada. Este é realmente o positivo, a ousadia política. O negativo são, de facto, os vários problemas. Por exemplo, eu quando vi essa questão da dívida, de mais uma dívida, fiquei aterrorizado. E sexta passada, tive uma situação particular. Levei um parente próximo a um hospital às 23 horas, eu fui atendido às 3 horas e 40 minutos. Portanto, foram, o hospital é público, o hospital do Prenda, foram cerca de 4 horas à espera. Este dinheiro, se fosse investido realmente para a saúde, se calhar devíamos ter menos tempo de espera, mais tempo de apresentação. Não são de atendimento, não são os médicos os culpados, não são os enfermeiros os culpados. Aquelas pessoas fazem um grande sacrifício, dão o melhor de si. É o sistema que tem que ser mudado, desde de quem é ministro, de quem é presidente. Portanto, nós temos problemas muito fortes e que não dependem da máquina de baixo. A máquina de baixo faz o seu favor, faz o seu esforço. Essas pessoas trabalham no limite da sua capacidade, mas sem governo está nem ali, porque não investe onde deve investir para desanuviar, desburocratizar e facilitar que as pessoas tenham acesso à saúde pública sem essas limitações que são grandemente políticas e de incompetência. Muito bem, nós tivemos aqui, infelizmente hoje um painel incompleto, mas conseguimos fazer o programa Prova dos Factos, hoje a edição de 5 de novembro de 2023. Agradecemos aqui ao Dr. Olívio Quilumbi, ao Dr. Gilson Salussa, estimado ouvinte. Trabalhou hoje para si o Horácio dos Reis na realização. A coordenação é de António Festos, a técnica é de Edgar Elias. Apresentou-lhe este debate, ou seja, esteve na moderação o Romão de Jesus. Nós prometemos voltar no próximo domingo. Fiquem bem, boa continuação.